E aí eu quero te falar 4 homens que ouviram o não do Senhor. Bem rápido. Primeiro, Moisés. Moisés. Deuteronômio 34:4. O Senhor, ele falou para Moisés que Moisés ele não entraria na terra prometida. O que era a terra prometida? Havia um povo de Israel, o povo Moisés. Para quem conhece Moisés, se você ler um pouquinho sobre Moisés, você vai entender, cara, Moisés foi um homem super usado por Deus, tirou o povo da escravidão, nasceu num tempo completamente difícil, onde os homens que nascessem eram para ser mortos, mas Deus moveu tudo, fez Moisés ficar vivo, porque ele seria o libertador de Israel ali, seria usado para libertar o povo de Israel. E Moisés muito usado, cara. Em Números 20, Deus fala: Moisés vai orar porque o povo está precisando de água, e aí fala com a rocha, e aí dela vai sair água. O que Moisés fez? O povo pedindo água: Moisés, me dá água, me dá água, me dá água. Ele chegou e sai água, porque já tinha acontecido, deu certo uma vez, então vai dar certo agora de novo. Deu certo? Deu. O povo bebeu água? Bebeu. Só que aí sabe o que o Senhor disse depois que ele fez isso em Números 20? Moisés, você me desobedeceu, e por causa dessa desobediência, você não vai entrar na terra prometida. Moisés ele poderia olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu estou guiando o povo para dentro da terra e eu não vou entrar na terra só porque eu desobedeci? Então cuida aí do seu povo, levanta outro aí para liderar. Mas sabe o que Moisés fez? Gerou esperança para um povo de que eles ainda entrariam. Quem não ia entrar talvez fosse Moisés, talvez fosse aquela geração, mas viria uma geração que ainda iria entrar na terra que o Senhor prometeu. Moisés ouviu não para ele porque ele errou, mas ele continuou fazendo algo para que alguém entrasse lá, porque ele sabia que aquilo era bom. Outra pessoa, Davi. Davi queria construir o templo. Em 1 Crônicas 28:8, Deus fala para Davi: Davi, você não vai construir o templo não, porque você matou muita gente. Você matou muita gente, você tem muito sangue, então você não vai construir o templo não. Sabe o que Davi poderia fazer? Beleza, eu não vou construir, vou continuar fazendo aqui o básico que eu estou fazendo. Sabe o que Davi fez? Ele fez toda a planta do templo. Ele falou: aqui vai ficar um serafim, aqui vai ficar isso, aqui vai ficar aquilo. Ele montou, cara, fez tudo, ele deixou tudo preparado para que o próximo que fosse montar o templo já tivesse algo. Quem montou foi Salomão, quem edificou o templo foi Salomão. Só que Davi já tinha deixado um monte de coisa preparada. Davi poderia só ter deixado lá, mas ele deixou tudo preparado. Outra pessoa, Paulo tinha um espinho na carne. Ele ora para o Senhor, 2 Coríntios 12:9. Ele ora para o Senhor. Ele já tinha pedido mais de 3 vezes para o Senhor tirar o espinho da carne que ele tinha. Só que o Senhor falou para ele: ei, Paulo, minha graça te basta. Sabe por que ele tinha um espinho na carne? Porque talvez quando ele pregasse, a galera toda se convertesse. Imagina Paulo aqui pregando: João se converteu, o tio se converteu, eu se converti, todo mundo se converteu. E aí sabe o que Paulo ia sair assim, ó, com o peito todo estufadão, falando: glória a mim. Nossa, olha o que eu fiz, olha o que eu curei, olha porque os moços foram salvos. Porque antes de ser salvo, Paulo tinha já essa coisa de querer aparecer. E aí, sabe o que o Senhor faz? Coloca um espinho na carne para que ele entendesse que tudo que ele fizesse estaria no Senhor. Então Paulo já pediu mais de 3 vezes para o Senhor: Senhor, tira esse espinho da carne. E o Senhor falou para ele: Paulo, minha graça te basta. Então, Paulo pediu para que o espinho fosse tirado. Ele ouviu o não do Senhor e ele confiou na graça do Senhor. Ele confiou: não é eu que faço, é o Senhor. E a pessoa mais importante da Bíblia também ouviu o não do Senhor: Jesus na cruz. Mateus 26:42, desculpa. Jesus está na cruz, no Getsemane. Sabe o que ele ora, João? Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. O que Deus falou? Não, Jesus. Sabe, você acha que Jesus estava com medo de ser escoteado? Você acha que Jesus estava com medo daqueles romanos todos ameaçando ele? Você acha que Jesus estava com medo das afrontas que estavam fazendo contra ele? Você acha que, imagina um capitão, você acha que o capitão vai estar com medo? Outros discípulos, milhares de pessoas que vieram, morreram martirizados, morreram até da mesma forma ali, foram escoteados também, se você for ver os discípulos. E você acha que se os discípulos do Senhor estavam assim, e sendo alegres quando isso acontecia, você acha que o capitão estava com medo, o mestre estava com medo? Não, cara, ele não estava com medo disso. Ele não estava com medo disso, Bruninho. Aquilo ia doer na carne, mas carne é carne. Ele estava com medo. Ele estava orando ali porque o cálice que ele ia beber não era igual um suquinho ruim. Não era um remédio ruim que... Eu sou fresco para tomar remédio. Não era assim. Naquilo que ele iria beber,
estava a ira do Senhor. Porque a Bíblia nos diz que Deus ele abominou o pecado. Se Cristo estava morrendo pelo pecado, toda a ira e toda a abominação do Senhor estava ali naquele cálice. E sabe o que Jesus fez? Bebeu, porque ele ouviu o não do Senhor. Então Paulo, Jesus, Davi, Moisés, eles ouviram o não do Senhor e eles desistiram? Não, eles continuaram. Então às vezes você fala, eu vou desistir, eu vou parar porque está difícil na minha casa, eu peço e Deus não cura, eu peço e Deus não faz, eu estou aqui há tanto tempo, mas a gente ora para que venham vidas, a gente convida vidas, aí vem num culto, cara, parece que todo mundo vai continuar e aí depois todo mundo sai. Começou uma chuvinha, ninguém vem porque, mas cara, você vai desistir? Eu creio que de alguma forma essas pessoas estão sendo ensinadas alguma coisa. Eu creio que de alguma forma alguém, todas as vezes que vem nesse culto, é ativado para alguma coisa. E nós vamos desistir porque ainda não lotou. Nós vamos desistir porque ainda não tem um salão enorme. Nós vamos desistir porque Deus ainda não curou, porque Deus ainda não salvou, não. Sabe o que nós vamos fazer? Se manter na adoração do Senhor. Se Ele está mandando orar, nós vamos orar. Se Ele está mandando fazer, nós vamos fazer. Isso é sermos cristãos. E como que a gente vai conseguir isso? Entendendo que isso aqui é o propósito da nossa vida. Você vai ler isso aqui, meditar nisso aqui para que isso guarde. Você vai começar a praticar isso. E aí daqui a pouco, você vai estar aqui no meu lugar. Você vai estar aqui no lugar do Flávio, porque você vai ensinar alguém a viver isso.